O programa Agenda Econômica está de volta. Nós estamos aqui conversando sobre o Plano Safra 2014-2015. O nosso convidado é o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso. Senador, o governo faz uma estimativa e o setor parece que compartilha dessa estimativa de que o Brasil vai atingir 200 bilhões de toneladas de grãos e oleaginosas, né? Mas essa estimativa é considerada conservadora. O senhor partilha desse otimismo ainda, de que pode ir muito além? Muito além, eu acredito que não vai, né? Mas 205 milhões de toneladas é possível. Nós tivemos esse ano uma projeção de ter um pouco maior em função do excesso de chuvas, né? Nós tivemos uma perca um pouco, mas ficamos ainda acima dos 190 milhões de toneladas e eu acredito que se você pegar o ritmo de crescimento dos últimos anos e o otimismo que se tem, é possível com certeza de que nós vamos chegar em 2015 ultrapassando a 200 milhões de toneladas de grãos. O que é mais interessante nesse processo é que se você observar ao longo dos últimos anos, nós saímos de 90 milhões de toneladas de grãos, né, e chegamos a 200 milhões de toneladas para 2015, que é a previsão, e nós tivemos um aumento da área plantada de apenas 34%. Então, isso significa que aquilo que se coloca muitos ambientalistas, né, de que quanto mais se produz, mais se faria desmate e agrediria o meio ambiente, não é uma verdade. Esse aumento de produção ao longo dos últimos 10 anos se deu em função de novas tecnologias, de pesquisa, do aprimoramento mesmo do setor, de trazer praticamente mais do que dobrar a produção nacional de grãos. Teve aumento de produtividade, então? Aumento de produtividade. Isso é um reflexo importante. Se você pegar aí, há pouco tempo atrás, nós produzimos aí 40 sacos de soja por hectare. Hoje se fala em 65, 70 e tem gente fazendo até projeções muito maiores, né? Se o Brasil se tornar realmente líder diante das mudanças do quadro internacional, sobretudo aí a partir do papel da China, que é hoje o nosso principal parceiro comercial internacional, né? O que o setor calcula em relação a essas novas possibilidades que estão se abrindo com a formação dos BRICS, a China está aí, a mudança de destino das exportações brasileiras? O que o setor de agronegócio pensa sobre isso? Eu particularmente entendo que a China é um parceiro importante. Nós tivemos um evento no Mato Grosso agora no começo do ano, foi inclusive um embaixador da China lá e eu falei, né? Eu acho interessante para o agricultor, essa parceria é muito importante e ao longo dos anos tem cada vez aumentado mais essa parceria da exportação de grãos, o milho, por exemplo, um salto interessantíssimo, né? Mas eu também defendo que a gente pudesse sair para esses países, né, com o valor mais agregado, né, transformar o milho, o farelo de soja em carnes e produtos elaborados para gerar mais emprego e renda aqui no Brasil. Evidentemente que eles querem que gera esses empregos lá. Mas para nós seria interessante que o governo já tem, mas que voltasse mais uma política de incentivos para as agroindústrias, assim como tem o setor cooperativo do Paraná, que é muito forte hoje no segmento de produção de aves, de suínos. As cooperativas do Paraná praticamente verticalizaram a produção dos seus integrados, né? Se você pegar no norte do Paraná, ali na região de Maringá, todas as cooperativas elas saíram do fomento à agricultura no geral, mas passaram a ter o cooperado dele como parceiro, como produtor de aves, como produtor de suínos. Então, praticamente, ela integrou toda a cadeia. Produz o milho, produz o farelo e produz a carne e exporta essa carne. Então, acho que esse seria, talvez, um modelo que nós deveríamos aí, ao longo dos anos, seguir, de pegar. Hoje temos vários agricultores que são tradicionais, que as famílias estão, os filhos, tivemos a posse da ProSoja lá no Mato Grosso recentemente, pude observar a grande quantidade de jovens que hoje estão assumindo as atividades, tudo com vontade de crescer. Então, acho que as parcerias existentes são importantes, mas podemos aí aprimorar essas parcerias. Agora, onde é que está o problema? O que está pegando? Por que é mais difícil e ainda não alcançamos essa exportação para a China ou para outros destinos com mais valor agregado? Onde é que a coisa está dificultando?
Dificulta, primeiramente, a questão de logística, né? Nós temos todas essas dificuldades já foram colocadas dos portos nossos, que já teve oportunidades, como foi no ano passado, naquela crise que se teve nos portos, que navios aí da China ficou 30 dias aí 30? Esperando para carregar uma carga. Então isso comparativamente ao mercado, aos prazos do mercado internacional, é um desastre. Né? Isso nos descredencia, tira muito da gente, isso que a gente procura de mostrar que somos um país organizado, somos um país competitivo. Houve perda de mercado? Houve perda de mercado. O que agora o Ministério da Agricultura, juntamente com a Indústria e Comércio, fez uma reorganização no setor, né, de portos, e isso facilitou bastante. E também a medida que a presidente fez, que foi, as pessoas falam desde João Paulo, Dom João VI, foi a primeira vez que se abriu os portos, né, porque era realmente uma coisa fechada, um estatal do governo, você não tinha possibilidade nenhuma de uma iniciativa privada instalar um porto para operar. E a partir do momento que a presidente encaminhou ao Congresso Nacional a medida provisória que foi aprovada, isso está fazendo com que, apesar dos gargalos, das licenças ambientais que estão atrasando, toda a questão que se tem, mas tem muita coisa, muitas obras em andamento de melhoria de portos privados no Brasil. Isso vai fazer que ao longo dos próximos 5 anos nós tenhamos aí uma condição de exportação muito mais ágil, porque a iniciativa privada está tendo a oportunidade de entrar nesse segmento agora. Nesse plano safra 2014-2015, há uma previsão para os médios produtores, né, pelo Programa de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP, seriam 16,7 bilhões para a modalidade de custeio, comercialização e investimento. É um valor 26,5% superior aos 13% do plano safra passado. Né? O setor reagiu bem a esses números porque haveria segundo se constata pela mídia, uma expectativa de um investimento ou de um recurso maior. Como é que ficou? O setor esperava mais, né? Esperava mais, mas a gente sempre pede mais, mas se não é possível, a gente tem que se virar com aquilo que é possível. Mas dentro desse programa do PRONAMP, que eu acho muito interessante, é o programa de comercialização. Porque isso tem feito com que os produtores tenham uma segurança importante em relação à sua produção, principalmente o milho, porque é um produto muito volátil. De repente tem uma produção excessiva de milho no Mato Grosso e você vai vender o milho, o preço mínimo está a 15, lá está se comercializando a 9. Considerando que ainda se trabalha com uma precária armazenagem, né? Exatamente. Então isso praticamente inviabilizaria a atividade no estado como Mato Grosso ou Goiás. Então esse programa de comercialização do governo, que ele está lá no PEP comprando esse milho pagando o preço mínimo já tabelado, né, faz com que se regule o mercado e ao mesmo tempo faz com que regiões como o Nordeste, como teve a seca no ano passado, o governo fez muita aquisição de milho no Centro-Oeste e subsidiou o frete desse milho para atender o Nordeste. Quer dizer, foi importante para os produtores do Centro-Oeste de ter essa comercialização garantida e foi importante também para a indústria, da agroindústria do Nordeste, para continuar suas atividades, com a questão da bacia leiteira, com a questão da avicultura e da suinocultura, que existe também na região muito forte, mas que não tem uma produção organizada ainda, digamos, do ponto de vista climático, como existe no Centro-Oeste. Eu queria que o senhor comentasse os limites de empréstimo para o custeio, para o médio produtor, que eles passaram de 600 mil para 660 mil, e os investimentos subiram de 350 mil para 400 mil. Como é que o senhor avalia isso? Ainda, como diz, insuficiente, né? Nós temos a expectativa de um valor maior, mas é um valor que dá para se trabalhar. E a vantagem desse recurso do custeio é que são recursos muito ágeis, né? As pessoas que hoje tem vários produtores que geralmente esse custeio é comprado em 1 ano, ou no máximo 2 anos, você pagou, uma semana depois você pode fazer novamente o seu custeio. Né? Então, é um crescimento acima da taxa de inflação. Exatamente. E se você pegar aí há 4, 5 anos atrás, o limite era 100 mil reais. Né? Então a gente já estamos com 350, 650, então está uma evolução muito positiva, e isso para o médio produtor. Então está muito, não está aquilo que as pessoas queriam, mas foi atendido e também considerar a taxa de juros. Né? Acho que ficou em 5,5%, o juro do custeio, abaixo da inflação, e juro então subsidiado pelo governo para poder fazer com que o produtor médio possa
investir no melhoramento da sua propriedade, numa reforma de um pasto, uma melhora de uma cerca. Esses são os recursos, uma adubação, o recurso destinado ao custeio. Em relação ao Mercosul, qual é a expectativa do setor, considerando esse aumento da produção no plano safra? Olha, a expectativa do setor sempre era de que nós não pertencêssemos ao Mercosul, né? O Mercosul hoje, na verdade, nos atrapalha, né? E hoje você vê Chile, que não está no Mercosul, tem feito acordos importantes em bloco, né? E nós no Mercosul, em função das dificuldades que existem com a Argentina e com outro país, ficamos assim, praticamente restritos a esses acordos aqui, algum acordo que possa ter isoladamente lá fora, mas como nós temos esse pacto com o Mercosul, acaba nos atrapalhando muito. A única coisa que, ao meu ver, o Mercosul nos ajuda é o comércio com a Venezuela, né? Mas também agora na crise instalada lá na Venezuela. Cresceu muito esse comércio com a Venezuela? Cresceu muito para o comércio. O setor do agronegócio? Sim, né? muito, cresceu muito. E agora o pessoal está com o pé atrás em função da crise política instalada lá, não se sabe como que se vai resolver essa crise. Mas o comércio com a Venezuela cresceu muito ao longo dos anos. O país, em função das questões que ele tem com os Estados Unidos, de restrição dos Estados Unidos para a Venezuela e a Venezuela também para os Estados Unidos. Então o Brasil acabou sendo o maior exportador de produtos de origem vegetal e animal para a Venezuela. Frango, soja, milho, farelo de soja, né, suínos, bovinos, né, então nós somos o maior exportador. Então dentro do Mercosul, uma coisa que nos ajuda no comércio é a Venezuela. Mas ao mesmo tempo estarmos no Mercosul e sem o Mercosul fazer os acordos com outros mercados, acaba também nos prejudicando. Então o que a gente espera, que ainda não aconteceu, mas nós estamos aguardando a expectativa, é que o novo ministro de Relações Exteriores, que quando assumiu, disse que ia fazer um trabalho maior em relação às questões do Mercosul para fazer novos acordos aí com outros países. Muito bem, chegamos ao final aqui do nosso programa, senador. Eu queria agradecer a sua presença, esperar que o senhor volte mais vezes aqui. Muito obrigado. Obrigado. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Se quiserem nos mandar suas dicas, suas críticas, por que não, as suas sugestões de pauta, olha aí o 0800 61 2211, está na telinha, ou se quiserem copiar, baixar esse ou outros programas da TV Senado, na telinha também está aí o www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.